vez, quero ouvir o pastor, o evangelista Edmar Pedro, que estará trazendo esta palavra da parte do Senhor aos nossos corações. Edmar, para cá, nós vamos orar e o bom demais estará ministrando a palavra. Amém? Eu não sei qual a sua necessidade, mas pede a Deus para falar com você e te dar a resposta que você está precisando. Amém? Senhor nosso Deus, estamos aqui, Pai Santo, para ouvir a tua palavra, e nós cremos que a tua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é bálsamo para a nossa alma, é direção, Pai querido, ela nos indica o caminho, ela é a bússola que nos indica como andar, Pai Santo, e nós esperamos no poder da tua palavra. Usa o teu servo segundo o que ele preparou, Pai querido, com humildade do coração, para alcançar os nossos corações através do teu Santo Espírito e da pureza da tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Ainda de pé. Meus irmãos amados do Senhor, abra sua Bíblia, o Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 6, versos de número 6 ao 10, é um texto bastante conhecido do nosso meio, mas nesta noite nós iremos ler e falar um pouco a respeito do que aconteceu nesse episódio em que Lucas retrata e relata uma grande entrada do Filho do Homem dentro de uma sinagoga. Lucas capítulo 6, versos de número 6, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu também em outro sábado que ele entrou na sinagoga e ensinava, e havia ali um homem que tinha a mão direita, e os escribas e fariseus observando-nos, se ele o curaria no sábado, para que ele pudesse encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão: levanta-te, fica em pé e vem para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: eu quero vos perguntar uma coisa: é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? De salvar a vida ou destruí-la? E olhando para todos em redor, ele disse ao homem: estenda a tua mão. E ele assim fez, e a sua mão foi restaurada, sã como a outra. Amém? Podem se sentar. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Glória a Jesus. Eu quero agradecer primeiramente o evangelista Luiz Carlos, e nos convidou para poder falar aos irmãos nesta noite. Agradeço também ao nosso pastor presidente por ter assinado embaixo. Deus abençoe no nome de Jesus. Hoje pela manhã é um prazer poder falar um pouco dirigido pela a equipe da Escola Bíblica Dominical. Haja vista que estivemos hoje aqui na escola e foi uma bênção de Deus, onde nós aprendemos sobre os atributos, acerca da divindade. Foi uma aula maravilhosa e eu senti a presença do Espírito Santo de Deus na escola. E hoje à noite não está sendo diferente. Eu também já senti a presença do Espírito Santo de Deus.
Diz comigo assim, ó. O crente tem que ser mais forte, mais uma vez, mais forte. O crente tem que ser igual pastel de rodoviária. Pouca carne e muito óleo. Tem óleo aí? Tem óleo aí? Tem óleo aí? Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, o que nós acabamos de ler aqui no texto sagrado, ele retrata a entrada de Cristo Jesus dentro de uma sinagoga. E nesta sinagoga ele vai encontrar um homem que tinha uma das mãos direita mirrada, atrofiada ou seca, dependendo da tradução. Ao lermos o texto, alguém poderia perguntar: mas o que este homem estaria fazendo dentro de uma sinagoga? Haja vista que na lei de Moisés havia um preceito, e esse preceito não se dizia sobre a sinagoga, mas ao templo. E o preceito era que aquele que tivesse algum defeito não poderia adentrar ao templo, muito menos ser um sacerdote. Mas quando o povo de Israel é levado do cativeiro para a Babilônia e o templo em Jerusalém é destruído, o povo agora não tinha lugar de adorar. O povo agora não tinha lugar de orar. O povo agora não tinha o lugar de fazer a leitura da Torá. Então, Esdras, achando-se próximo ao rei de Babilônia, chegou até o rei, pediu para que o rei permitisse que se levantasse uma casa ali na Babilônia, para que o povo judeu pudesse participar ou estar no sábado, adorando, glorificando, orando e lendo a Torá. E o rei assim permite que se levante então a primeira sinagoga, e Esdras
tinha
debaixo de uma tão grande pedra. Haja vista que, quando eles conseguem pisar aquela pedra, levantar aquela pedra, a mão direita daquele sacerdote estava esmagada. Aquela pedra que caía sobre a mão daquele sacerdote, ela não só quebrou a mão daquele homem, aquela pedra, ela não só quebrou a mão do sacerdote, mas ela quebrou o sonho daquele sacerdote. Aquela pedra que cai sobre a sua mão não quebrou somente a sua mão, mas quebrou o seu ministério sacerdotal. Aquela pedra não quebrou somente a sua mão, mas quebrou o seu ministério. Aquela pedra não quebrou somente a sua mão, mas quebrou a oportunidade dele ministrar diante do altar. Porque na lei de Moisés havia o preceito de que quem tivesse algum defeito não poderia ministrar ao altar do Senhor, não poderia oferecer pão no altar do Senhor. Aquele homem viu o seu ministério ser interrompido. Aquele homem viu o seu sacerdócio ir de água abaixo.
Mas muitas vezes, com a ajuda do Espírito Santo e com a mão de Jesus estendida, Ele nos segura no ministério e diz: vai em frente, levanta-te, coloca-se de pé, marche, porque a hora Eu estou falando para pessoas aqui que pelo peso do ministério rejeita a oportunidade. Eu estou falando para pessoas aqui que pelo peso do ministério quer viver no campo, sentado, escondido, mas hoje o Espírito Santo de Deus vai te achar. Aquele homem segue agora um outro caminho. Ele entrega as roupas sacerdotais. Ele entrega a Bíblia escrita santidade ao Senhor. E vai viver uma vida longe, voltar. Eu já tentei imaginar como, ou quanto, ou o tamanho da dor daquele homem. Mas infelizmente para mim é impossível, porque não sou eu que estou vivendo na pele, foi ele. O filósofo Sêneca, ele fala assim: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Mas aquele homem estava vivendo uma dura e cruel realidade. Descendente de Arão, descendente da família sacerdotal, agora com defeito, não poderia mais ministrar no altar. Mas porém, um belo dia, ele sente o desejo de ouvir a leitura da Torá. Ele sente o desejo de ouvir os louvores ministrar. Ele sente o desejo de estar na comunhão com os irmãos. E ele vai até o príncipe da sinagoga para fazer uma inscrição ou agendar a sua ida na sinagoga no sábado. Mas porém a sinagoga tem regras. No templo ele jamais poderia entrar, mas na sinagoga havia uma possibilidade. Mas porém era só 6 por cada culto. Defeituoso era só 6 por cada culto. Ele vai agendar, fazer o seu agendamento para participar do culto. E lá ele ouve do príncipe da sinagoga: tu pode entrar, está agendado, mas você é o primeiro, é o último a entrar e o primeiro a sair. E tem mais: você tem que entrar e sentar em uma das cadeiras que vai estar reservada no canto. E mais:
Nazaré. Jesus de Nazaré estava agendado para pregar naquele dia. E quando Jesus chega no culto da sinagoga, diz a palavra que ele vai para o meio, porque era no meio que ficava o púlpito, aonde os oradores liam a Torá. E quando Jesus faz a leitura, começa a pregar, no meio da pregação ele para e diz: você que está no canto, levanta-te e vem para o meio. Jesus não estava quebrando o sábado, ele estava quebrando a regra da sinagoga. É diferente. Eu imagino aquele homem olhar para um lado, olhar para o outro, escrita, fariseu, príncipe da sinagoga, tudo ali, e ele dizia: agora, a regra ou etiqueta me manda ficar sentado, não posso levantar, quanto mais ir para o meio. Agora ele está me mandando levantar e ir para o meio. Mas quem tem a regra, Senhor? Ele não olha para a regra nem para a etiqueta, ele levanta a mão para Jesus e recebe a bênção. Tem gente que fica pegada em etiquetas e quebra a bênção. Não vou dar glória a Deus hoje não, porque senão eu vou chorar, vai borrar minha maquiagem, meu cabelo, como é que eu vou ficar? Ei, Jesus, quando ele chega para assustar, para fazer milagre, para curar, para batizar, para salvar, para libertar. Ele é poderoso e quando a glória chega, não tem quem pare, ele é o O dono da bênção está diante dele, mas ele tem que se posicionar. O dono do milagre está diante dele, mas ele tem que tomar uma decisão. Levantar, caminhar, ir para o meio. E ele não disse vai para o meio, ele disse vem para o meio. Quem manda, quando está mandando, vai, mas não, ele está chamando, porque ele estava no meio. E ele diz assim: aonde estiver 2 ou 3, eu estou. Quem acredita que ele está no nosso meio? Aleluia. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas uma coisa eu sei: ele está aqui, está no nosso meio. Ele está aqui, está no nosso meio. Eu posso imaginar pessoas olhando para ele e dizendo: rapaz, não vai não, porque se você não for, você vai se vou te botar para fora. O que você vai fazer lá? Para que fazer isso? Hoje eu vou para o culto que está na direção da EBD. O que você vai fazer lá? É culto na direção da EBD. Mas a questão não é essa, a questão é que ele, o dono da bênção, está no nosso meio. Não importa se o culto é A ou B, o importante é que ele está no nosso meio. Levanta-te e vem para o meio. E aquele homem vai agora para o meio de culto com ele. E Jesus disse:
estenda a sua mão. E diz a palavra